Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. A partir do versículo 10. Oh, querido, obrigado. Obrigado, querido. Para quem não sabe, eu estou tentando sair de uma dengue. Estou na fase final. Se você me ver cruzar as pernas aqui, a mão para trás, é porque eu estou coçando ainda. Não desejo para ninguém, porque é tenebroso, é terrível. Desgasta, enfraquece. Eu ainda estou com algumas sequelas ainda, com um pouco de sensação de fraqueza, cabeça um pouco oca, meio sensação de vazia. Mas firme e forte para poder estarmos juntos aqui esta noite, amém? Amém, igreja de Deus? Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10 diz assim: Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor o seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Ore comigo nesse momento. Pai, eu quero, neste momento, clamar ao Senhor e pedir graça a Ti. Seja o nosso coração neste lugar, Pai amado, totalmente livre para podermos ver, perceber, sentir e, acima de tudo, Pai amado, nos convencermos por Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra em nosso espírito. Nós queremos que neste lugar o nosso coração seja livre para Te receber. Sustenta-nos esta noite, ensina-nos, porque nós queremos andar de conformidade com a Tua vontade, com a Tua palavra, com o Teu querer. Guarda o nosso coração esta noite, Pai, de nos perdermos neste lugar. Eu repreendo deste lugar tudo aquilo que possa nos fazer perder, tudo aquilo que queira nos roubar a semente da Tua palavra, mas que nós possamos, neste tempo, experimentar o que o Senhor tem preparado para nos ensinar, Pai Santo, e que isto seja bênção sobre a nossa vida, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Amém, meu amado? Nós vamos falar sobre ofertas hoje. Eu entendo que nós precisamos ensinar até que seja uma convicção em nosso coração, quando as nossas finanças estiverem caminhando dentro de propósitos bíblicos, porque esse é o plano de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que a nossa mente ela precisa se renovar todo o tempo, para aprendermos a caminhar de conformidade com a palavra de Deus. Não é conforme o mundo, não é conforme o que eu penso ser, mas a palavra de Deus ela me ensina que eu e todas as áreas da minha vida precisa caminhar de conformidade com a palavra dele. Amém, meu amado?
Esse texto que nós lemos fala de um momento em que já é pós-travessia ou está terminando a travessia do deserto. Naquela época, Deus já estava alertando ao povo de Israel a respeito de uma possibilidade deles esquecerem quem foi o autor de toda a prosperidade que eles ainda iriam experimentar na terra prometida. E de fato, não foi diferente. Mesmo avisando, mostrando antecipadamente, o coração deles caiu nesse grande engano. Conforme o aviso, a destruição também se tornou uma realidade. Haja visto que nós estivemos partilhando aqui por esses dias a respeito de Gideão, uma palavra que nós ainda não finalizamos. E esse é o momento em que o povo já conseguiu adentrar a terra, já havia assumido a grande promessa que Deus havia dado, já estavam na terra prometida, porém já estavam experimentando destruição e perda. Por quê? Porque se perderam, porque fecharam os ouvidos à palavra de Deus. Gideão, não só Gideão, mas toda a sua tribo, ou todas as tribos que pertenciam ao Senhor, o povo de Israel, havia fechado os seus ouvidos para a palavra, para o aprendizado, para os ensinos de Deus como nação. E a grande verdade é que eles acabaram experimentando perda, prejuízos e destruição sobre suas vidas. É disso que eu quero partilhar um pouquinho, porém, quero trazer aqui a questão da oferta para o nosso aprendizado. Dinheiro, bens, prosperidade, enriquecimento, são possibilidades que podem ocorrer na nossa vida como cristãos. Mas eles podem gerar tanto bem quanto mal. Podem gerar mal no sentido de despertar em nós avareza, ingratidão, autossuficiência, negligência, esquecimento de Deus. Pode fechar os nossos ouvidos para Deus. Por outro lado, isto pode ser bênção, porque pode despertar em nós generosidade, honra, voluntariedade, gratidão, zelo, memorial a Deus. A pergunta que eu começo fazendo é: para onde o seu coração tem se inclinado nesses tempos? Porque o nosso coração, muitas vezes, ele pode começar a se perder por conta do crescimento de bens que Deus tem dado através de bênçãos em nossa vida. Podemos esquecer com facilidade, podemos iniciar questionamentos e até mesmo abandonar o compromisso das nossas finanças com a palavra de Deus. A verdade é que, se amamos a Deus, a nossa atenção nessa área ela deve ser o tempo todo. Exatamente por poder acontecer a qualquer momento, nós precisamos estar atento em todo o tempo para não cairmos nesse lado mal do nosso coração. Deus, ele nos dá algumas formas de combatermos essas questões más dentro de nós. Chama-se dízimos e ofertas. Todos eles antigamente foram dados como forma de sacrifício. A intenção era que os fiéis, aqueles que serviam a Deus, entrassem em comunhão com o Senhor. E essa comunhão só era possível a partir da oferta, somente a partir do sacrifício. Isso era feito de várias maneiras. E Deus se agradava quando isso acontecia. Ações de graças, expressava-se oferta e sacrifício por expressão de alegria, por celebração, por dádiva, por pedido de perdão, por dedicação e até por restituição. Entre as ofertas mais importantes, ou as que mais se destacam, por exemplo, é a oferta de holocausto no Antigo Testamento. Ela simbolizava a total entrega da pessoa a Deus. Essa era a oferta de holocausto. Outra oferta importante era a chamada oferta de manjares ou ofertas de cereais. Era uma oferta que simbolizava a dedicação de bens materiais. Todo bem que a pessoa possuía, o que Deus a prosperava, ela simplesmente ofertava e sacrificava a Deus por conta das bênçãos ou dos bens que Deus estava fazendo aquela pessoa receber e acumular. Outro sacrifício era chamado sacrifício pacífico ou ofertas de comunhão.
significava que as pessoas, quando iam ali para ofertar, elas tinham o prazer de estarem juntas para comungar. Elas queriam estar simplesmente dando, mas ter o prazer de estar junto para poder estar partilhando. E isso agradava também o coração de Deus. Outras duas últimas ofertas de purificação, também chamada de oferta pelo pecado. Era quando as pessoas pecavam, e então a forma que elas tinham para estarem sendo restauradas na comunhão com Deus, era pela oferta de purificação. A última era a oferta de reparação. Era uma oferta pelo pecado, talvez aqui chamado de oferta pela culpa, aquele pecado que a pessoa não teve a intenção de cometer, mas ela sabe que ela acabou errando. E aqui haviam então essas 5 ofertas básicas. Hoje, escute, nós não precisamos fazer mais qualquer oferta por pecado, nenhuma, porque a Bíblia diz que o grande sacrifício chamado Cordeiro de Deus tomou o nosso lugar, e a Bíblia diz que quando ele foi sacrificado na cruz, o que ele fez foi satisfatório, foi suficiente. Amém, meu amado? Não se tem como dar alguma coisa pelo perdão dos meus pecados e dos seus pecados. Não há oferta que faça qualquer coisa nesse sentido, porque a Bíblia diz que só Jesus, só Ele, já fez isto e é o suficiente. Amém, meu amado? Porém, o que chama a atenção é que haviam naquela época as ofertas chamadas ofertas voluntárias. Foi Deus quem propôs esse tipo de oferta. Porque Deus esperava que esses corações tivessem a iniciativa do reconhecimento da mão de Deus sobre a vida deles. O poder, o perdão, a prosperidade, o livramento, a misericórdia, enfim, Deus, Ele estabeleceu esses 3 tipos de oferta na expectativa de que o povo fosse voluntário em poder ofertar a Deus, simplesmente por livre e espontânea pressão, para dizer: Senhor, eu quero te agradecer, eu te reconheço por aquilo que o Senhor tem feito. Eu penso que isso tem ensinos fortes para a nossa vida. Voluntariedade é algo que nós podemos entender como disposição em dar, sem querer nada em troca. Você crê nisso? Amém? Eu quero falar com você aqui hoje a diferença entre dízimos e ofertas. Como eu já disse, nós não fomos chamados só para dizimar. Nós fomos chamados para dizimar e, diga e, significa mais, ofertar. Nós precisamos nos dar conta de que dizimar é uma das partes. É o mandamento de Deus à nossa vida. Enquanto que oferta, meu querido, é o nosso ato de contribuição, o nosso ato de ajuda, é o nosso ato de colaboração. Neste lugar nós temos falado bastante a respeito de dízimos. Dízimo é a 10ª parte, aquilo que nós devolvemos. Eu vou repetir para você, nós devolvemos a Deus. E dízimo não se pode confundir com oferta. Eu não posso tratar um igual ao outro. Eu não posso tirar de um e estabelecer que esse um que eu tirei vai se tornar o outro. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Os dois fazem parte do meu compromisso com Deus e a sua palavra. Amém? Amém, meu amado? Quero falar aqui da importância da oferta, nesse diferencial importante. Enquanto que dízimos tratam da minha fidelidade, a oferta, ela trata a minha generosidade. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 26 diz: Ele, o homem justo, é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Ser generoso, querido, é um desafio de todos nós como filhos de Deus. Nós temos aprendido neste lugar que para todo vício que nós temos, só se pode combater com uma virtude. Só se vence um vício com um ato virtuoso. Se eu tenho algum problema de mesquinhez ou avareza, que eu reconheço, eu só posso vencer essa dificuldade
reagindo de maneira contrária. Se eu tenho problemas de avareza sobre a minha vida, a melhor forma de combater isto é agindo de maneira generosa. Porque da mesma forma, meu amado, Deus tem sido extremamente generoso conosco. A minha vida, e eu posso falar por mim, eu não tenho dúvida do quanto Deus ele tem sido gracioso sobre a minha vida. E da mesma forma que Deus tem sido generoso com o meu coração, com a minha vida, com aqueles que eu amo, com a minha família, assim Deus espera que eu e você tenhamos o mesmo tipo de virtude. Porque Deus é assim. Deus é generoso. Amém, meu querido? Você, onde deveria estar agora sem Deus? Onde? Não fosse a generosidade do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Segundo aspecto importante, enquanto que dízimos, eu devolvo para Deus, as ofertas, elas tratam de voluntariedade. Provérbios capítulo 26, versículo 8 diz assim: como que ata pedra na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Esse versículo, ele me chamou bastante a atenção. Porque ele fala de uma grande verdade. A gente muitas vezes se perde. Nós temos a grande oportunidade de maneira muito voluntária, poder ser generoso, ser liberal para o reino de Deus. Olhe para mim, por favor. Mas a bem da verdade é que muitas vezes nós gastamos muito tempo honrando tolices. Sinceramente, quantas vezes nós dissemos não em algum nível de oferta na casa de Deus, mas gastamos muito mais em baboseiras, em supérfluos, naquilo que na verdade não trouxe nenhum acrescento à nossa vida. Honramos muito mais tolices do que propriamente a casa de Deus. Quantas vezes nós simplesmente olhamos para a nossa oferta, o Espírito Santo muitas vezes ministra a nós, fala: olha, você pode abençoar bem mais hoje, você pode ser bênção maior hoje sobre este lugar, sobre a sua igreja, mas a gente diz: não, eu vou dar só isso daqui, mas quando nós saímos dali para fora, nós muitas vezes nos perdemos naquilo em que gastamos, com coisas literalmente desnecessárias. A Bíblia diz que como que ata pedra na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. A quem você tem honrado mais? Terceiro aspecto. Enquanto que dízimos fala muito de primícias, aquilo que é totalmente prioridade, a oferta, ela nos ensina a respeito de zelo. Diga zelo. Isso. Algumas vezes nós colocamos a nossa mão no bolso, ou quando chega a nossa hora de ofertar, é mais ou menos assim, penso eu. Talvez para alguns, tomara que seja. Eu quero dizer é para uma minoria: deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Tem aqui, tem uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não tem, então hoje não dá. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Coríntios capítulo 9. Abra comigo. 2 Coríntios capítulo 9. Preste bem atenção nessa leitura e acompanhe comigo. A partir do versículo 3 diz assim: contudo,
Estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados. Diga preparado, amado. Diga preparado. Preparados. Como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos. Diga preparativos. Isso. Para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado como avareza. Versículo 6, lembrem-se. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer-lhes que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Eu me lembro que, quando pequeno, indo à igreja com a minha mãe, uma das coisas com a qual a minha mãe me preparava, sempre era com alguma cédula ou com alguma oferta. Sempre. Você está aqui ainda? Ofertar, meu querido, também nos pede preparo. Sabia disto? O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um momento em que Paulo está arrecadando dinheiro para a igreja de Jerusalém, que é muito pobre, está passando muita dificuldade, muita necessidade. Mas Paulo, para fazer isso de maneira correta, ele na verdade envia algumas pessoas antecipadamente à igreja de Corinto. E dá o exemplo dos macedônios. Olha, os macedônios são pobres também, mas têm aprendido a dar. Então Paulo na verdade faz com tempo. Ele se prepara para aprender a ofertar sobre um povo que estava com dificuldade. Você está aqui, meu amado? Olhe para mim, por gentileza. Nunca deve ser uma correria ofertar a Deus. Nós aprendemos muito a amar o que Deus nos dá. Mas nós também precisamos aprender a amar o que Deus nos pede. Você está aqui ainda? Olhe para mim. A oferta é uma delas. Aprenda, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Aprenda a amar. Aprenda a amar. Nós precisamos quebrar essa cultura que existe na nossa cabeça. Que é um peso, que é algo terrível, que é alguma coisa de qualquer jeito, que é de qualquer forma. Não, amado, a Bíblia diz que eu tenho que aprender a amar, eu preciso me preparar para isso. Quando amamos o que fazemos, sempre damos o melhor. A nossa oferta, ela precisa ser amada por nós primeiro. Eu e você precisamos nos organizar para isso. Pode ser que algum dia você chegue nesse lugar e não tenha nada para ofertar. Mas eu lhe garanto que se você planejar, se você se organizar, se você se antecipar, não haverá um dia em que você vai aparecer nesse lugar sem nada. Você está aqui ainda? Comece por você, passe para os teus filhos. Aprenda você, jovem, que está começando. Você está aqui ainda? Todos nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos aprender a amar, a dar para o Senhor. Amém, meu querido? Amém, meu amado? Outro aspecto importante. Dízimo é a honra de Deus dada a mim. Você sabia disto? Que o fato de você dizimar, meu querido, é a manifestação da honra de Deus sobre a sua vida. Você hoje talvez tenha aí o seu dinheirinho que vem suado todo mês,
com tanta dificuldade, levantando cedo todos os dias, quem sabe até mesmo dormindo muito tarde, mas esse é o trabalho que Deus tem dado, esse é o emprego que Deus tem dado a você, esse é o ganho que Deus tem dado à sua casa. Glória a Deus, porque isso é honra de Deus à sua vida. Deus está honrando você. Porém a oferta, escute, é a minha honra ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. Eu vou repetir: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é honra? Honra significa consideração à santidade. Honra significa a qualidade de alguém, a dignidade, alguém que é distinto. Biblicamente, honra significa alguém que é marcante, uma pessoa que é digna de respeito, uma pessoa que ela não pode passar despercebida. Você está aqui ainda? Honra é algo da qual Deus sempre reclamou na Bíblia em relação ao seu povo. Sabe por quê, querido? Porque honra sempre diz respeito, sempre fala do meu coração. Olhe para mim, honra sempre mostra apreço. Você sabe qual que é a diferença da honra e do elogio? Sabe qual que é a diferença de honra e elogio? É que elogio fica só nas palavras. A honra tem atitude, sempre faz alguma coisa. Dizer que honra a Deus e não faz nada, não engana a Deus. A honra, ela sempre mostra apreço. Ela faz questão de se manifestar de alguma forma, para dizer que aquela pessoa é importante. A honra no coração do ser humano mostra a excelência, mostra o zelo que se tem por aquela pessoa. Essa é a postura que Deus espera da minha e da sua vida enquanto ofertamos. Honra. Como é que você entrega a tua oferta? Como é que você entrega o que você tem colocado no altar do Senhor? É da mesma maneira que você busca a tua bênção? É da mesma maneira que você adora a Deus? Por isso que as nossas ofertas, meu amado, precisam ser totalmente libertas desse mecanismo, dessa religiosidade, desse constrangimento, dessa obrigação, dessas condicionantes. Tem gente que só oferta a Deus se Deus, na verdade, entrar numa condicional com Ele. Deus, se eu der para o Senhor faz isso para mim? Você está aqui ainda? A oferta ao Senhor precisa ser dada com honra. Diga honra. Diga honra, igreja. É. Com honra. Dízimo é uma ordenança, é um mandamento. Enquanto que oferta, meu amado, é conforme aquilo que Deus colocar no seu coração. O mesmo texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. A pergunta a ser feita é: quem dirige o seu coração? Quem dirige o seu coração? Eu entendo que é o Espírito Santo de Deus, amém? Você está aqui, igreja? Amém? Nós não podemos dar o que não temos. E nem podemos ficar arriscando dar aquilo que ainda vamos ter. Mas mesmo assim ainda existe na Bíblia o que a gente chama de ofertas alçadas. Ofertas alçadas são ofertas que se sobressaem. Ela tem um sentido específico para alguma coisa. Ela tem um destino certo.
E nesse sentido ela pode ser sacrificial algumas vezes. Mas o que significa sacrificial aqui? Não é de dar o que não temos. Significa dar mais do que eu gostaria. Quando eu sei que eu posso dar mais. E eu sei que muitas vezes é assim que o Espírito Santo, ele ministra ao nosso coração. Dar, algumas vezes, mais do que eu gostaria. Eu repito aquilo que já disse aqui. Algumas vezes, nós somos ávidos para ouvir o Espírito Santo falar e ministrar a nós sobre aquilo que precisamos. Mas é impressionante como não somos ávidos e nem temos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo pede de nós. Você já tem tido essa experiência? Do Espírito Santo ministrar a você a respeito das tuas finanças, de como você vai ofertar ou de quanto você vai ofertar? Algo que me chama a atenção. Se dízimo é um dever, as ofertas, meu querido, elas vão além do dever. Você já parou para pensar que todo tipo de compromisso que nós assumimos, nós nunca assumimos somente as obrigações. Tudo que nós assumimos por algum tipo de obrigação, sempre vai estar em jogo a nossa parte colaborativa. É assim numa casa, é assim no trabalho. Por exemplo, quando você compra uma casa, ou quando você aluga uma casa, você sabe que tem a obrigação de pagar o aluguel, ou você tem a obrigação de pagar ali, mês a mês, a mensalidade daquela casa, e esta é a sua obrigação. Mas o fato de você, na verdade, cumprir a sua obrigação, não quer dizer que você para por aí. Porque mesmo cumprindo a obrigação, a minha casa vai exigir de mim o quê? Ajuda, colaboração. Você nunca diz para sua esposa, diz assim, olha, já comprei a casa, o aluguel está pago, agora se vira com o resto. Nós não fazemos isso. Nós assumimos a casa, assumimos a obrigação, mas se precisar de ajuda lá dentro, nós fazemos da mesma forma. No trabalho é da mesma forma. Alguém contrata você para que você, na verdade, assuma algumas obrigações dentro de uma empresa. Mas, você sabe que só vai se destacar lá dentro se você for além das suas obrigações. E é aí aonde entra o que a palavra de Deus nos chama de voluntariedade. É ajuda. Olhe para mim, por favor. Na casa de Deus, querido, é da mesma forma. É do mesmo jeito. Deus não nos chamou apenas para cumprir as nossas obrigações aqui. Mas Deus nos chamou para contribuir, ajudar. Você está aqui ainda? A palavra contribuir, querido, ela diz para nós a respeito de que eu faço parte de alguma coisa. Diz respeito a eu fazer parte desse local. Eu partilho desse momento. Eu ajudo de alguma forma. Não é contribuição por contribuição, meu amado. Mas porque você é parte desse local. Você entende isso? Você é parte desse local. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz assim: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Amado,
quando Deus me chama e te chama para um lugar como este, quando Deus ele desafia a minha vida a estar num lugar como este, não é apenas para cumprir obrigações, mas é para que eu faça parte da história desse local. Crê nisso? Quero que você preste muita atenção no que eu vou partilhar com você. Eu sou pastor neste lugar há 15 anos. 15 anos. E uma das coisas a qual Deus ele tem me desafiado é aprender a cuidar de vidas neste lugar. Isso tem me custado muito, acredite, muito mesmo. Tudo aquilo que nós temos conseguido neste lugar, nós não temos nenhum patrimônio nessa igreja, nenhum. Mas eu posso dizer para você que as muitas vidas que passaram por aqui, querido, certamente foram afetadas por Deus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Isso através de orações, através de visitações, através de manaíns, através de encontro de casais, através de celebrando a recuperação. Isso através de homens e mulheres que guerrearam e guerreiam neste lugar em todo o tempo. Eu louvo a Deus por esta visão. E por isso eu não tenho nenhuma dificuldade em poder partilhar isso com você. Tenho a consciência muito tranquila daquilo que Deus tem trazido a nós. Por conta disso, Deus nos deu uma equipe de homens e mulheres idôneas, que tem cuidado das finanças deste lugar. Pastor Arnoldo com a pastora Ana. Pastor Arnoldo com os seus 80 anos, quebrando a cabeça com as finanças deste lugar. Poderia estar descansando, né, Arnoldo? Mas com toda essa idade, quebra muita cabeça com as finanças deste lugar. Nós temos passado momentos muito difíceis nesta igreja, financeiramente falando. E algumas vezes eu tenho chorado muito aos pés do Senhor, perguntando: Deus, por quê? Por quê? Por que o nosso povo neste lugar tem tanta dificuldade em dar? Por quê? E eu quero despertar o teu coração aqui esta noite. Você que é desta igreja, deste ministério. Se você é de outro ministério e está aqui conosco hoje, quiser nos ajudar, seja livre. Mas nós não temos o dinheiro para pagar o aluguel amanhã, meu irmão. Não temos. Eu tenho colocado a minha vida à disposição do Senhor e perguntado: Deus, se eu estiver em pecado, pelo amor de Deus, me fale. Qual é o problema dessa situação nesta igreja? O que está acontecendo? O que está acontecendo conosco? Sabe por que eu tenho liberdade de dizer isso para você desta forma, querido? Porque eu tenho consciência muito tranquila. Olhe para mim. Além do casal de tesoureiros dessa igreja, nós temos aqui um conselho fiscal que verifica tudo que é gasto neste lugar.
Quando eu ensino a você a palavra de Deus, a minha expectativa é que a gente aprenda e cresça e torne isso uma realidade. E esse é o momento que eu peço muito a ajuda de vocês. Muita. Hoje, na medida do possível, conforme o Espírito Santo te ministra, porque é a palavra de Deus, eu quero levantar uma oferta especial para o nosso aluguel amanhã. Nesses 15 anos, meu amado, eu nunca fiz isso em minha vida, é a primeira vez. Primeira vez. Nós estamos cortando gastos de todos os lados que você possa imaginar. Todos os lados. Amanhã é dia. Pastor Arnoldo tem que acertar esse aluguel, além de pagar os salários deste lugar. Então estou sendo bem sincero com você, bem aberto. Olhe para mim. Estou pensando seriamente em abrir mão da minha vida pastoral integral. Estou pensando seriamente em voltar a trabalhar. Porque como as coisas estão caminhando, elas estão críticas. E olha, irmãos, não era para estar assim. Não é para estar assim. Não é. Temos gente suficiente neste lugar, que se dizimasse e ofertasse, como a palavra de Deus ensina, não passaríamos dificuldade. Poderíamos ficar justinho, mas não por dificuldades. Amém? Não, né? Então eu quero que você se prepare, conforme a palavra de Deus e conforme as circunstâncias. Eu quero que você, se você for dizimar, glória a Deus por isso. Mas se você for ofertar, faça algo de maneira generosa. Quero que você prepare esse momento. Separa a tua oferta, o teu dízimo neste lugar. E amanhã nós vamos precisar honrar o nosso compromisso como igreja. Nós precisamos da sua ajuda. Claramente, precisamos da sua ajuda. E queremos que você faça isso com o teu coração livre. Quando eu abro o problema da igreja, meu amado, não é para você sentir peso, mas quero que você entenda a realidade que estamos vivendo. Amém? Separe o teu melhor. Assim que você terminar, fique de pé, em nome de Jesus. Separe a tua oferta, teu dízimo. Eu quero orar com você aqui esta noite. Lembre-se, tua oferta é uma semeadura. Pai, eu oro nesse momento, a partir da tua palavra. Colocamos as nossas necessidades no teu altar. E aqui declaramos esta noite que toda a nossa dependência vem de ti. Tu és a nossa provisão. Muito embora o Senhor esteja querendo e usando o teu povo aqui esta noite, eu peço em nome do teu Filho amado Jesus, que seja algo para o louvor e a glória do teu santo nome. Tudo seja só para o teu louvor,
só para a tua adoração. Colocamos no teu altar, Pai. E aqui pedimos que o teu poder, que a tua glória, que a tua graça esteja sobre o coração de cada vida, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, meu amado. Sai do teu lugar e venha celebrar a Deus com a tua oferta e o teu dízimo. Vamos adorar o Senhor. Nasceu no coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, nem o coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu, transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, o celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Nasceu no coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, nem o coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu, transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, de 13 a 16, diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Olhe para mim e eu quero terminar. A palavra de Deus nos ensina que é sempre andando em sabedoria, sabedoria divina, que podemos prosperar na vontade de Deus. Por isso pregamos, vez por outra. Aos que estão mais atentos, sabem que pelo menos uma vez por mês eu estou aqui ministrando sobre alguma coisa relativa a finanças.
Porque a Bíblia diz que é quando eu ando na sabedoria divina, é que eu tenho a prosperidade sobre mim. É por isso. A Bíblia diz que feliz é o homem que acha a sabedoria, porque ele vai ver na mão direita e na mão esquerda a riqueza e a prosperidade que ele precisa. Por isso, meu amado, você vai me ver ensinando sim sobre finanças, sobre dinheiro, sobre aprendermos a ofertar, a dizimar, a abençoar a vida de irmãos. Por quê? Porque isso é bíblico, abençoa a nossa vida, é sabedoria de Deus para nós. Por isso precisamos aprender. E esta noite aprendemos que precisamos trazer as nossas ofertas também ao Senhor. Amém, meu querido? Amém, igreja de Deus?